Ciclo 9, Estação 9. O sonho. Foi como se Vitória chegasse perto dela, pairando como uma pluma ao vento, e pousasse na mente da jovem garota ruiva. Era quase como olhar pelos olhos dela e ouvir seus pensamentos com extrema clareza. Era ao mesmo tempo estranho e incrível. A princesa estava animadíssima e refletia sobre o torneio planetário de artes guerreiras, o maior e mais importante na categoria. Reunia diversos tipos de competições de alto nível em diversas categorias e era um evento bastante esperado por todos, mas especialmente pela Cidade Dourada, que sediava o evento, já que a arena tinha grande renome. A disputa ocorria somente entre os melhores nos mais variados níveis. Para garantir vaga, havia inúmeras prévias classificatórias, cujo objetivo era garantir pontuação suficiente. A Cidade Dourada estava toda enfeitada. Havia espetáculos de música, dança, teatro e habilidades especiais de todo tipo, incluindo as acrobáticas. De modo geral, esses eventos ocorriam o tempo todo. Era o tipo de atividade que agradava muito. Havia centenas de escolas de arte, só na capital, mas, em função do torneio, muitas companhias de artes tinham chegado à cidade, trazendo também a nata dos seus alunos e professores para se apresentar. De resto, gente afluía de todos os cantos para assistir e torcer e se divertir. Havia muitas feiras por todo o centro. A arquitetura da cidade era belíssima. Os edifícios não respeitavam as leis da física que Vitória conhecia, com suas formas impressionantes, cores que não se nomeavam e tamanhos palacianos. Parecia futurista, mas sem roubar a beleza. Não era como um filme de ficção científica no espaço. As ruas eram largas, pavimentadas com pedras coloridas. Havia fontes e córregos adoráveis, gramados, flores e árvores monumentais em meio ao maior projeto arquitetônico que podia existir. Apesar de tanta gente nas feiras que seguiam a perder de vista em várias direções, não havia aglomeração excessiva. Estavam servindo todo tipo de comida, preparada pelos melhores chefes de cozinha do reino, honrados e animados em servir seus pratos. Não se pagava nada por isso. Vitória percebeu, perplexa. Em duas palavras, a Cidade Dourada estava em polvorosa, e tudo aquilo porque a arena era sua principal joia. Outros locais em outras cidades eram referência para outros tipos de atividades, desde artísticas até intelectuais, em todas as áreas existentes, de medicinas à botânica, de arquitetura à literatura, de desenho e pintura ao estudo das pedras, de ciências à gastronomia, de história ao cuidado com animais, de danças regionais a instrumentos musicais raros. Fora desse período, uma jovem como Mitre gastava seu tempo entre os estudos, as festas dos clãs e o convívio pessoal com amigos e familiares. Isso preenchia quase todo o tempo dela, e como fosse bastante competitiva em tudo, perfeccionista, determinada e não gostava de segundos lugares, sua dedicação era extrema. Queria ser a melhor, ponto. Em todos os níveis, em todos os desafios. Se ainda não fosse a melhor, seu intento era chegar lá. Além de sua posição na arena, Mitre se destacava em dança e canto. Também tocava piano e violoncelo, ou algo que se assemelhava a isso. Vitória havia visto e escutado os instrumentos na casa dela.
quando a guerreira ruiva estava sozinha. Ela gostava de ciências também, embora ainda estivesse no começo dos estudos. O tempo era um fator não limitante ali. Os filhos do rei não precisavam descansar como os humanos, nem dormir, nem comer. Eles comiam, e muito bem, mas a reposição de sua energia não vinha dessas coisas. Quando precisavam de descanso, ficavam um tempo sob a luz das estrelas. Havia essa fonte energética capturada de algum modo. Vitória não tinha como descrever, mas entendia. Entendia que naqueles locais, primorosamente arrumados e extremamente agradáveis, Vitória pensou num spa, embora não fosse. Mas o conceito cabia. Havia como se expor ao fluxo energético que naturalmente repunha a energia deles. Era prazeroso. Além disso, não havia doenças, não havia envelhecimento. As habilidades adquiridas jamais se perderiam como na terra. Vitória entendeu cruelmente, como uma pedrada no coração, o doloroso sentimento de perda que os seres humanos vivenciam progressivamente. O fim da juventude, a chegada da maturidade e, finalmente, o decréscimo da força, da vitalidade e das habilidades físicas e mentais característicos da velhice. E pior, o medo da separação, o medo da morte, a desconhecida tão temida fronteira. Para os humanos resta apenas uma única certeza: que seu corpo será consumido até parar e então virar pó. Então, Vitória não estava mais no centro da Cidade Dourada. Aquela manhã tão linda parecia manhã para Vitória. Embora não pudesse dizer com certeza, a recebeu. A intensidade da luz, as cores e o brilho, o frescor e o aroma de terra úmida. Um alegre pipilar de dezenas de pássaros inundaram-na com força, junto uma sensação de alegria. Durante as festividades do torneio planetário, além do torneio, é claro, havia sempre muitos professores, convidados especiais e atividades tidas como raras. Uma infinidade de cursos extras estava disponível na área das artes guerreiras. Boa parte deles tinha livre entrada, bastava se inscrever. Porém, havia alguns que... Ai! Mitre dera um gritinho quando ficou sabendo. Eram muito cobiçados até pelos integrantes da arena, sendo que a arena já era a principal referência na área. Tais cursos destinavam-se a guerreiros de nível alto e previamente selecionados por suas escolas. Mitre estava altamente ansiosa por um curso de arco e flecha dado por um mestre muito famoso. A menina tivera o privilégio de ver e ouvir uma palestra dele tempos atrás. Uma que normalmente era ministrada antes do curso prático. Mas, para o prático, ela não estava apta. Naquele momento foi uma de suas grandes frustrações da vida. E não adiantou choramingar atrás de professores e mestres, pedir, implorar. Se você continuar implorando, vai perder muitos pontos na sua nota. Nem da próxima vez será escolhida. Comporte-se como uma guerreira. Ela tinha ouvido a bronca seca e direta, cabisbaixa. Mas agora o momento havia chegado. O mestre estava participando das festividades do torneio planetário e haveria outro concurso. Aquele era o melhor arqueiro de todos os reinos, de todos os planetas e galáxias. E, enfim, ele ensinaria técnicas avançadas. Fui selecionada, ela cantava, fazendo passinhos de dança quando recebeu o convite lindamente escrito à mão em caligrafia rebuscada. Vou participar.
Nos dias que antecederam o início do torneio, havia uma balbúrdia controlada na arena, cheia de alunos fazendo suas últimas escolhas. Havia terminais de leitura energética e elas nunca ficavam lotadas. Mas naquele ano isso aconteceu. Mitri estava com pressa. As festividades do torneio planetário permitiam também que professores gabaritados nos principais segmentos das artes, de modo geral, viessem divulgar novidades e cursos de aprimoramento. Os filhos do rei eram versados em todo tipo de arte e a cultivavam com esmero, sendo sempre bem-vindas em qualquer ocasião. Assim, seu conhecimento e prática jamais eram considerados excesso, pois atingir a perfeição em qualquer delas era um privilégio. De última hora, Mitri tinha se inscrito para uma especialização em danças tribais. Por que de última hora? Bom, coisas não programadas acontecem às vezes. E ela não queria ter buracos na agenda. Não durante o torneio. Ela era praticamente desse estilo de dança, dentre outros. E foi justo na véspera que conseguira, milagrosamente, a penúltima vaga. Por sorte, o motivo de ainda haver vaga era o fato de ser muito específico e voltado para alunos de nível alto. Essa era a grande oportunidade dos festivais. Conhecimento, prática, técnicas apuradas, aperfeiçoamento. Mitri era alucinada por festivais. Por isso, ela vinha correndo naquela manhã belíssima, voltando pela única alameda que dava acesso à sua mansão. Um verdadeiro túnel de árvores antigas, gigantescas, magníficas e frondosas. Sobre o tapete de flores escapulidas dos galhos, os pés ágeis de Mitri não faziam barulho. Ela carregava embaixo do braço uma cesta grande que parecia de vime com tampa. Espalhado entre as árvores, uma profusão de canteiros, inigualáveis em qualidade, mas despretensiosos no formato, pois Mitri gostava do modo belo e natural que as plantas adquiriam. Eventuais podas apenas davam continuidade a essa capacidade intrínseca. Nada de sebes aparadas em ângulos retos ou copas de árvores em formato de bolas. Mitri tinha escolhido a maior parte das flores. Queria que a alameda tivesse a sua cara e fosse seu cartão de visitas, já que a grande maioria das pessoas chegava por aquele caminho, o da frente. Dentre suas flores preferidas estavam os jasmins, que cresciam em trepadeiras, contornando as árvores e as rosas. Vitória estava perplexa diante das rosas, azul escuras, azul claras, turquesas cor de mar, verdes como capim de verão, cor de abacate, todos os tons de vermelho, escarlate, carmesim e borgonha, uma infinidade de tons róseos e roxos, marsala, fúcsia, lilás, púrpura, e amarelas e alaranjadas, e todos os tons entre estas, cinzentas como pedras polidas, brancas e peroladas, escuras como o espaço entre as estrelas. Além das rosas, ao longo da alameda se misturavam muitas outras flores, todas únicas, todas felizes, exibindo-se em sua beleza. Para Vitória a visão era, como um sonho, feito de arco-íris e gotas de orvalho, espargindo-se pelo ar, tal e qual o pincel molhado de um artista espalha as cores de 1000 borboletas diferentes em sua tela. Um rastro resplandecente sob a luz cor de ouro e o perfume, como de uma donzela, deleitoso, uma pitada inebriante, cheio de vida. Quanta feminilidade no jardim da frente da mansão de Mitri. Quem olhasse não diria que sua dona poderia ser tão selvagem e feroz.
Era a única representante feminina admitida pela arena. Vitória se lembrava, achava que se lembrava, da parte de trás da mansão, a favorita de Dmitri, onde ela ficava empoleirada nas árvores com os felinos e os pássaros. Sim, Vitória se lembrava. Os fundos davam numa bela angra do lago de prata, cujas águas plácidas beijavam a areia fina e muito clara de uma pequena praia. Esta logo dava espaço à terra fértil que abrigava outro jardim, dessa vez com extensos pomares de toda espécie de frutas, dispostos a perder de vista, em meio a carvalhos e salgueiros. Havia mais flores e plantas, e os muitos animais ansavam o dia todo por lá, brincando e se divertindo. Dmitri adorava aquele lugar, seu sossego e silêncio, seu precioso refúgio. Não havia qualquer outra casa visível, e era assim que ela gostava. O lar da jovem guerreira, a mansão em si, era como uma joia solitária, incrustada em meio à floresta, ladeada pelo lago e tendo por moldura parte da cordilheira que seguia como se fosse infinita para o norte. A garota pulou a cerca baixa que separava a alameda do jardim da frente e deixou a cesta escondida atrás de uns arbustos. Depois pulou de novo a cerca, ainda mais agilmente, e saiu correndo de novo. Dmitri queria chegar antes, pois queria um lugar muito bom na sala, um lugar ótimo. Era uma das melhores naquele estilo pouco comum, do qual surgira uma variante mais popular e agradável visualmente, boa para festas e para divertimento, de quem dançava e quem assistia. Mesmo assim, o estilo popular também não era fácil, exigia habilidade. Por outro lado, a dança tribal original vinha dos antigos e era muito mais difícil. Reivindicava controle de cada músculo do corpo e a capacidade de movê-los separadamente, quase como se fossem partes soltas. Além disso, a dança tribal não era praticada por todos. Era exclusiva das guerreiras, um espelhamento do sacerdócio que as artes da guerra demandavam do verdadeiro guerreiro. Na prática, acabava sendo mais um instrumento inigualável de treino do que divertimento. Mas as apresentações, quando permitidas, eram muito bonitas. Dmitri tinha seu estilo próprio. De que adiantava se igualar a outras dezenas de bailarinas? Não, o destaque vem de ser e de fazer tudo de forma única e perfeita. Em apresentações, sempre se destacava. Esse era o objetivo. Por esse motivo, as outras princesas se enciumavam. Eram todas chatas, mesmo as guerreiras. Se ela não chegasse logo à aula, outras ocupariam todo o centro e a frente do salão de dança. Se pudessem ficar com o seu lugar, nem que fosse para provocá-la, certamente o fariam. O que obrigaria Dmitri a expulsar alguém para o fundo e pegar seu lugar na frente. Daí seria vez das outras dizerem: ela é tão chata, tão exibida. Bem, Dmitri era da arena e não ia ficar no fundo, mas chegar cedo era melhor. Resolveu cortar caminho por uma das enormes áreas verdes da Cidade Dourada, já que as conhecia como a palma da mão, uma proeza até mesmo invejável. Entrou por uma vereda estreitinha, que muitos nem chamariam de vereda, mas que, seguindo por ali, Dmitri acabava cortando um bom caminho. Sairia num campo amplo e gramado, bem enorme mesmo, por onde podia correr livremente até o Rio Cristal, evitando o centro, o mercado e as feiras. A escola de arte ficava à beira do rio, um conjunto de prédios belíssimos, com muitos detalhes arquitetônicos, e praticamente todo envidraçado.
Quando a garota saiu da trilha para o campo gramado, que era o vasto a perder de vista, Mitri ia se pôr em velocidade. O cabelo ruivo já estava trançado para a aula. Se desarrumasse um pouco, era fácil de consertar. O penteado cheio de tranças intrincadas era característico do estilo tribal. Levava também uma série de adereços, desde arranjos de pequenas pedras, como se fossem correntes de miçangas, até os inúmeros ornamentos e símbolos de ouro e bronze, ou outros metais nobres. Cada enfeite tinha seu significado, e conquistá-los fazia parte do progresso individual. Mitri tinha perseguido e finalmente obtivera o broche de asas de falcão. Não eram muitas que o possuíam. Em aula, as jovens tinham que usar entre 4 e 5 adereços para se acostumarem. Alguns eram grandes. Mitri tinha vários guardados na escola. Mas os melhores ficavam em casa. O traje completo de uma dançarina ia muito além disso. Cada item, resultado de uma conquista. Os braceletes adornados de antebraço e braço, tornozeleiras, colares, brincos, anéis, tiaras ornamentais, coroas, tecidos especiais, tecidos nobres, pedras preciosas, espadas. Para uma apresentação de gala, como ocorreria nas festividades ao término do torneio, era necessário preparo mental e espiritual por 3 dias, energia completamente carregada e observância de algumas regras. Nesse período também se dava a feitura das tatuagens e desenhos no corpo de quem tivesse conquistado o direito de usá-los. Todos eram temporários. Também duravam 3 dias. Nem todas as dançarinas podiam usar todas as tatuagens. Era preciso sempre galgar patamares. Cada desafio enfrentado, cada etapa vencida, cada superação atingida, eram coroados com permissão do uso desses símbolos, que, em suma, revelavam a essência da arte da dança guerreira. Tatuagens permanentes, claro, também não se davam à toa. Só as veteranas as tinham. Correndo, Mitri avistou vários avisos bem claros e evidentes sobre um treino de longas distâncias que os alunos do curso de arco e flecha fariam ao ar livre. Havia data e horário, mas ela, na correria, nem prestou atenção. Por fim, mesmo na pressa, entendeu que a área delimitada para o treino englobava o campo inteiro, justo o campo pela qual ela estava correndo para cortar caminho. Pior, a data e horário coincidiam exatamente com aquele momento. Ela parou por um instante e olhou, procurando. Realmente havia vários alvos de diversos tamanhos e a diferentes distâncias ao longo do gramado. Mas Mitri já tinha atravessado quase 1/3 do campo. Isso deixou Mitri furiosa. Uma onda quente de raiva e frustração arrebentou na orla de sua mente e a abalroou. Nem parou para pensar. Ela ia por ali mesmo, porque não era possível que o campo gramado estivesse interditado. Por que não mandaram um comunicado pelo terminal? Deu mais uma olhada na direção onde o grupo de arqueiros estava posicionada, muito ao longe, na direção oposta à dela. Então, nem precisava raciocinar. Eles de um lado, ela de outro, e os alvos no meio. Significava que Mitri era só mais um alvo. Não importava, ela seria rápida. Cruzaria o campo e ponto final. Sim, porque ela não apenas estava sendo obrigada a perder aquela aula ao ar livre, mas também por ser impraticável voltar e pegar o caminho convencional. Perderia mais tempo, se atrasaria, ficaria sem um lugar no salão de dança. E estaria muito raivosa
na hora de mandar alguém para o fundo. Mas por que eles não estão treinando lá na arena? Esse mestre é um pouco exagerado, afinal de contas, não é mesmo? Dizia-se que ele era capaz de acertar precisamente um alvo em outra galáxia. Ela agora não corria, só caminhava bem rápido, pois teria que ver as flechas para poder se esquivar. Mithras bravejava consigo. O que esse professor quer? Que os alunos também acertem alvos em outras galáxias? Péssimo negócio para ele, péssimo. Vai deixar de ser o único a realizar essa proeza? Impulsiva, como frequentemente acontecia na hora de obedecer às regras, ela continuou a cruzar o campo, perto das árvores, de olho nos alunos, dando umas corridinhas volta e meia e procurando não ser vista. Certa altura, Mitri entendeu o motivo da interdição do campo. Dali até o final do gramado havia alvos muito perto dela. Não tinha alternativa exceto começar a passar por trás deles. Eles não estão atirando agora, dá para passar, tudo bem. Tudo bem, só que não. Mitri notou, mesmo de longe e de rabo de olho, que o Capitão Max começou a se movimentar de forma estranha, fazendo vários gestos vigorosos numa atitude inequívoca de "sai daí já", que ela ignorou, mas no íntimo lembrava do seu tom carrancudo. Ah, Mitri é teimosa como uma porta. O mestre de armas, sim, aquele mesmo, o mestre arqueiro, convidado especial, o super ultra mega magnífico do arco e flecha, olhou na mesma direção. Isto é, para ela. Não acreditou no que via. A saraivada de flechas dos alunos disparou antes que ele pudesse dizer uma sílaba. Os alunos estavam concentrados nos alvos e não na intrusa. Mitri era um pequeno ponto lá embaixo. Num átimo, o mestre de armas percebeu que não havia o que ser feito. Ele poderia correr e pegar a flecha, que machucaria, mas lançada direto na cabeça de Mitri, antes que chegasse lá. Mas a ínfima janela de tempo passou. Não era mais possível evitar a flechada na cabeça. O capitão chegou à mesma conclusão. Tudo isso em milésimos. Mesmo sendo flechas de treinamento, ainda assim poderiam machucar consideravelmente. Sem falar no resto, todas as outras flechas disparadas ao mesmo tempo. Era inevitável que Mitri fosse atingida. Ninguém queria ver uma aluna do curso de arco e flecha na enfermaria, porque afinal, ela era aluna do curso. Sem falar na repercussão negativa, o rei não ia gostar nada. Mitri apressou o passo, só querendo sumir dali, e percebeu muito tarde que ia ser atingida por vários disparos. Um verdadeiro ataque. Entre ver flechas crescerem na sua direção e a iminência do impacto, não se passou tempo nenhum. Foi tudo tão rápido que as flechas pareciam ter cortado o espaço-tempo e estavam ali, direto no seu rosto, no seu corpo, prontas para fazer dela um porco-espinho. Uma em especial vinha em velocidade absurda, direto para o seu rosto. Mitri abaixou a cabeça instintivamente e ergueu, atrasado, um braço na frente do rosto. Então algo aconteceu. Num instante tão infinitesimal que desafiava as leis cósmicas e até a lógica, pois o espaço de tempo pareceu nem existir. Mitri escutou uma sequência de estrondos, metal contra metal, ao passo que uma coluna de músculos se chocou contra seu corpo, envolvendo-a e virando-a na direção oposta às flechas. A garota teria se desequilibrado e caído, não fossem os braços igualmente fortes que surgiram magicamente em torno dela. Sem entender direito, Mitri ficou imóvel até que o som se dissipasse. Sua mente dançava com um único pensamento: a bronca que ia levar. Seria digna do ocorrido, pois ela vira os cartazes.
Ao abrir os olhos, nem notou que os tinha fechado. Verificou que os braços pertenciam a alguém, afinal que se posicionara atrás dela. Alguém cujos músculos pareciam ter sido forjados do aço. A cabeça de Dmitri, mesmo levemente inclinada, tinha sido acolhida no peito largo, pois ele se inclinava sobre ela, protetor. Dmitri viu primeiro os braceletes de ouro. Eram diferentes daqueles que conhecia, muito bonitos. Ela olhou rapidamente em derredor. Havia flechas caídas por toda parte. Estava claro que a maior parte delas tinha batido contra os escudos alados de... quem? Dmitri ergueu os olhos para cima, mas antes de chegar ao rosto do protetor, teve a atenção desviada para as asas, que magníficas! Ainda estavam abertas completamente. Eram imensas, irradiando um brilho intenso e incomum, flexíveis como plumas, resistentes como o aço, poderosas. Aquela blindagem estava erguida em torno de ambos, formando quase um casulo. Finalmente Dmitri desencostou levemente a cabeça do peito dele e olhou para trás e para cima, e deu de cara com um rosto que olhava para baixo, olhava para ela. Um rosto desconhecido e lindo. A garota foi atingida pela beleza dos traços, a força enigmática do olhar, e esqueceu o que fazer para se movimentar. Estava presa naqueles olhos. Parte da sua consciência continuava ciente da musculatura impressionante, dos braços que agora a seguravam com delicadeza. Mas foram os olhos dele que roubaram a cena. Seu benfeitor, notando o modo como era encarado, encarou de volta. Um sorriso começou a brincar nos lábios dele, porque Dmitri olhava de um modo genuinamente direto, profundo, sem disfarce. E por um tempo maior que o necessário, um olhar fascinado, ingênuo, puro, por sinal. Os olhos dela eram lindíssimos. Cílios escuros e longos destacavam a cor violeta clara das íris, envoltas por um halo dourado. Então ele comentou: "Você escapou de passar o resto do torneio internada." Dmitri piscou algumas vezes. Pareceu se dar conta de que o mundo ao redor continuava existindo. "Mas você estava aqui," ela disse. "Tive sorte, não acha? Mesmo quebrando as regras." Era para ser uma piadinha. Ele não respondeu, e seu semblante estava firme. Mesmo assim, Dmitri viu que sorriso ainda estava aceso em seus olhos. Ele foi fechando as asas. Por visão periférica, ela notou o refulgir do brilho e da cor perdendo aquela intensidade de diamante e sumindo. Dmitri continuou olhando para ele, e ele continuou olhando para ela. Mas, desfeita a proteção das asas, e estando os dois livres do aperto, se afastaram um pouco um do outro. Só um pouco. Ela continuava embevecida, absorvendo cada detalhe da pessoa em sua frente, sem resquício de culpa por isso. Seus cabelos lembravam um pouco a juba de um leão, pouco abaixo dos ombros, espesso, revolto, cor de ouro queimado. Algumas mechas entremeavam o dourado, tão claras que pareciam revestidas com a brancura da lua. Outros exibiam o tom do mel, mais claro. Mas não só isso, o modo como ele se moveu ao soltá-la e se afastar, uma graça hábil, um movimento fluido. Ela tinha a sensação de estar frente a um leão. A altura, a força, a imponência, o porte majestoso. Dmitri estava acostumada a conviver, a treinar com guerreiros. Conhecia o tipo físico dos veteranos e suas capacitações. Mas aquele ali à sua frente era diferente de algum modo mais sutil, que ela não sabia definir direito. E sem contar que suas roupas eram impecáveis.
de onde ele tinha saído. De repente, ela já não estava com tanta pressa para a dança. Ele sustentou o olhar de Dmitri e sua avaliação, achando, de certa forma, graça daquele comportamento irreverente. Já tinha escutado muito sobre ela. Então, por fim, olhares à parte, a pergunta partiu dele e foi sincera. Mas o que você estava fazendo aqui, pequena princesa? Aqui não é o seu lugar. A rara e inefável sensação de encantamento por um exemplar do sexo masculino, no qual Dmitri estava imersa, se quebrou um pouquinho. Ela voltava ao seu próprio eu, como um toque leve de petulância. Respondeu: aqui não é o meu lugar? E onde seria o meu lugar? Virando-se um pouco para trás e ignorando a pergunta, ele acenou na direção do mestre de armas e do capitão. Aquilo queria dizer: ela está bem. Mas o capitão respondeu com outro gesto, dessa vez voltado para Dmitri, e não muito gentil. Dmitri notou, mesmo à distância, que os alunos todos estavam com os olhos voltados para lá. É isso que estou dizendo. O benfeitor virou a cabeça para Dmitri, agora postada ao seu lado. Seja qual for o seu lugar, com certeza não é atrás dos alvos. Vamos sair logo daqui. Com a cara um pouco fechada, depois dos gestos furiosos do capitão, ele a puxou pelo braço com um pouco de força, arrastando-a para longe do alcance das flechas. E perguntou de novo, dessa vez com certa irritação: o que você estava fazendo lá? Eu estava atrasada. Dmitri fez força para soltar o braço, mas ele não deixou. Atrasada? Para quê? Que eu saiba, hoje você não ia participar dessa aula. Eu nem sabia que essa aula ia acontecer. Não me informaram nada. Por que será que não? Agora, o encantamento estava decididamente desfeito. Ela fez cara feia para ele. Por que será? Você deve saber. Não disse que já ouviu muito a meu respeito? Ela puxou e torceu o braço preso com um movimento violento, ao mesmo tempo em que dava uma ombreada de impacto no centro do peito do desconhecido. Ele não pareceu sentir dor, mas soltou-a. Sim, eu sei do seu contratempo. Contratempo? Acho que minha suspensão por 2 dias foi equivocada. Mas nada justifica passar pelo meio de um campo de treinamento e com todos esses avisos pelo caminho. Eu vi os avisos. Então por que não fez outro caminho? Perguntou perplexo. Dmitri suspirou. Na verdade, eu estive procurando amoras. Amoras? Mas agora? Aqui? Não, na verdade foi bem cedinho, mas esse fato explica tudo. Então? Eu precisava de amoras, Dmitri explicou, gesticulando com as mãos e falando muito rapidamente, como era do seu feitio quando queria que os outros a entendessem perfeitamente. E eu sabia de um lugar em que ainda poderia ter algumas amoras. As outras princesas têm muito mais tempo que eu para achar amoras. A maioria, quero dizer, porque não tem tantas atividades como eu, e não queria pedir ao rei para colher amoras nos jardins do palácio. Aquilo soou meio irritadiço, mas ela não perdeu a linha. O que ocorre é que me demorei demais, as amoras estavam lindas e tive que comer algumas. Perdi a noção do tempo, aí voltei tarde para minha casa. Tive que arrumar um pouco antes da aula porque... Amoras. Ele tinha uma sobrancelha erguida. Não esperava uma resposta tão simples como aquela, muito menos a intensidade da justificativa. Diante dele, qualquer outra garota baixaria a cabeça e ficaria quietinha, esperando cair nas suas graças. Para dizer a verdade, ele nem estava mais ouvindo o resto da história, mais concentrado no modo como ela falava, no jeito dela. Várias expressões faciais, um bater irritadiço de pestanas, a voz límpida, sem medo, e ele estava prestando atenção em como ela ficava tão linda assim. Fez Dmitri,
descontente. Por acaso o senhor está me ouvindo? Fazia sentido chamá-lo assim. Era evidente que o desconhecido era um mestre do que ela não sabia. Mas, decididamente, era um mestre. Mas você não pode vir para a aula de arco e flecha hoje, foi a resposta que ele deu no último instante. Um pouco mais de demora trairia seus pensamentos. Eu sei disso. Não estava indo para a arena. Acontece que tinha aula de dança. Se eu aparecesse com a roupa manchada, com suco de amora ou com o cabelo desarrumado, seria mais uma chamada de ordem. Aquela mestra, mesmo sendo fabulosa, é rígida, como uma haste de ferro. Ela não aceita erros, ou atrasos, ou brigas pelo melhor lugar. Não aceita nada, e eu queria pegar um lugar bom. Que tragédia, então! Ele fez força para não sorrir. Pois não é? Agora você me entendeu. E passar por aqui tinha algum propósito? Ela ergueu as mãos e fez um gesto que dizia: agora sim estamos conversando. Sim, claro, eu precisava cortar caminho. Foi só isso. Mitri se calou de repente. Esperava que essa explicação resolvesse tudo, mas precisava ter certeza. Observando o rosto do mestre, achou um pouco dúbio e ainda por cima com aqueles olhos desviando sua atenção. Então, como quem não quer nada, acrescentou: você dirá isso ao capitão? Desse jeito que eu falei? A maioria das pessoas que atinge a excelência não encara a vida desse jeito. Você deve aprender a arcar com as consequências dos seus atos. Mitri fez força para não revirar os olhos. Porventura, aquele indivíduo achava que ela não sabia o preço de conquistar as coisas? Mas o senhor viu de perto o que aconteceu. Tenho certeza de que pode convencê-lo se disser ao capitão que eu não tive culpa, que estava muito atrasada para outra aula, que eu não estava à toa e que nem fiz de propósito. Creio que ele... Deixe-me ver se compreendi. Você está me instruindo acerca do que eu deveria dizer ao capitão? Ah, por favor, é verdade. Seu tom demonstrava puro inconformismo. Fale com ele, por favor. Viu o modo como ele estava acenando, todo furioso? Ele sorriu. O capitão, então, não o mestre arqueiro? Sim, o capitão. Ele sempre é severo comigo. Se achar que cometi uma falta grave, posso ser punida. E não quero perder o curso de arco e flecha inteiro. Mas você sabe que correu um risco muito grande, não sabe? Eu sei, disse. Mas logo se corrigiu. Não foi tão grande assim. Eu avaliei a distância. Achei que dava tempo de correr antes que atirassem. Porque estavam todos parados. Resolveram atirar de repente. Sei. Você consegue ser bem convincente. Só não sei se o capitão vai cair nesse seu ardil. Que ardil? Ela começou a bater a ponta do pé no chão, impaciente. Essa história de amoras e atrasos e aulas de dança, qual a necessidade de colher amoras no dia e hora em que tem compromisso? Mas que parte você não entendeu? Eu precisava das amoras. E por quê? Porque eu gosto muito delas. Mas a princesa Narrala comeu-as todas, aquela chata. Passou por todos os locais costumeiros. Eu bem vi com quantas ela vinha vindo ontem, comentando sobre as geleias e as tortas que ia preparar, de modo que precisei ir mais longe, num lugar da floresta em que as princesas não costumam chegar. O problema é que os príncipes também entram na floresta. Eu tinha que ver se haviam sobrado amoras para mim. Mitri falou aquilo de um jeito tão sério que o mestre achou graça, embora procurasse não demonstrar. Sim, disse. Posso contar a sua versão para o capitão, mas não me responsabilizo por nada. Ah, fico muito grata. Mas seja insistente, tá? O capitão é muito... Ela ia dizer cabeça dura, mas se conteve a tempo, colocando as duas mãos sobre a boca. O capitão é muito sério com as regras. Dessa vez o estranho riu. Bem,
Pelo visto, você realmente é tudo aquilo que me contaram, e um pouco mais. Mitri deu de ombros, mas foi com um sorriso e um dedinho apontado na direção dele. Ah, agora você já acha que me conhece. Já escutei falarem sobre você algumas vezes, sempre associado a situações inusitadas. Inusitadas? Isso pode ser tanta coisa. Inusitado quer dizer situações como essa de agora, sabe? Mitri piscou várias vezes, não entendeu. Ele estava falando de situações de risco? Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, o mestre continuou. Não é nada tão horrível. De modo geral, fazem referência à sua impetuosidade. Dizem que é muito intempestiva, age sem pensar, como agora. Repetiu ele e lançou um olharzinho, entendeu? Em resposta, Mitri colheu uma das flores que crescia na orla do gramado e comeu-a, dando o mesmo olharzinho ao mestre, o olharzinho que significava quem se importa. E, sim, mencionaram um certo grau de teimosia. O nariz dela ficou franzido. A boca assumiu uma linha mais fina. Um músculo se contraiu involuntariamente no seu maxilar. Mitri colheu outra flor e mastigou mais forte. Ela era uma graça devorando flores, avaliou o adversário. Ele percebeu que Mitri já o estava encarando como adversário, alguém a ser combatido. Para ele, estava evidente, apesar do esforço dela em se manter sob controle. Na verdade, eles se referiam a um grau elevado de teimosia, para ser franco. Uma pontinha de despeito. Eu não ligo. Deveria. Por quê? Ouça as críticas construtivas. Você seria mais elogiada se ouvisse, se não falasse tanto e escutasse mais. Você não entende, eu preciso teimar o tempo todo. Como sou a única menina, tenho que falar 2 vezes mais para não fazer papel de boba, deixando que tomem todas as decisões por mim, que passem por cima de mim. Eu tenho minha própria maneira de pensar e do que fazer nas aulas e nos testes. Mitri escutou a si mesma. Tudo bem, já tinha ouvido esse tipo de coisa várias vezes. Estava indo bem. Não tinha falado demais, nem se exaltado demais. Estava firme diante daquela pequena provocação. Mastigar ajudava. Mas ele continuou. Acho que também ouvi certos rumores. Tipo, você raramente se comporta adequadamente e falta... Mas isso é uma injustiça, ela exclamou, interrompendo o mestre. Abaixou-se e começou a colher mais flores enquanto se defendia. Se eu quiser, posso me comportar. Espere, falta um pedaço. Digamos que tenham me dito assim, ela raramente se comporta direito e faltam-lhe os modos de uma princesa. Ela fez uma cara séria. Seus olhos nem piscavam. Começou a morder uma das flores, depois outra. Pelo visto, não são só as amoras que lhe agradam. Nunca vi uma princesa com tal velocidade no campo. Mitri riu, de nervoso, porque não iria se irritar, mas acabou soando alto e ela riu de novo sem querer. Então você acha que eu sou desrespeitosa só porque estou comendo flores? Estendeu uma na direção do nariz dele, mas não tão perto a ponto de parecer agressiva. Não quer provar? Não era possível. Será que o capitão havia enviado aquele mestre ali de propósito para segui-la? Só assim para ele ter aberto as asas tão rápido e provocá-la para ver se reagia? Seria um teste? Também ouvi algo sobre problemas com a disciplina e sobre não acatar ordens e sobre ser expulsa da aula. Não fiz de propósito. Mitri ainda mantinha a calma, com esforço. O que aquele indivíduo tinha a ganhar falando desse jeito? Não saio por aí querendo irritar os professores. Eu havia perguntado até que altura podia chegar uma flecha.
Ele disse que dependia do material da flecha, da força, da impulsão, do vento. E quando ele disse apontar, você estava com o arco na direção dos alvos. Mas ao comando de fogo, lançou sua flecha para cima, com o risco de atingir a própria cabeça, ou a de alguém, ou um animal. Eu jamais atingiria um animal. Eles não ficam por perto se há uma invasão no gramado. Vão brincar em outro lugar. E eu já disse, não ia atingir ninguém. Joguei em linha bem reta, direto para cima. Só estava testando. Mas você fez isso 2 vezes. Depois que o mestre de armas a avisou muito bem, no próximo tiro você jogou ao alto de novo. Todos poderiam ver a flecha em algum momento, quando ela estivesse voltando. O mestre é que foi exagerado. Então seu professor Arquel, o melhor arqueiro do reino, foi exagerado. Aquele que consegue lançar uma flecha e correr para capturá-la antes que atinja o alvo? Que daqui é capaz de acertar um alvo em outra galáxia? É, ele faz isso mesmo, exibidinho, né? Ela estava ficando impaciente com aquela conversa. Tá, só me responda uma coisa. Você realmente atirou a flecha para cima uma 3ª vez? Ele queria ouvir uma resposta. Mitri daria. Bem, o mestre Arquel disse que a altura também dependia do ângulo de inclinação do arco. Não sei por que você está fazendo essa cara. Eu só queria testar. A aula não é para isso mesmo? Ela só queria ir embora. Aquilo era alguma arapuca, tinha certeza. Terminou? Terminou sua sessão de acusações? Mitri deu uma olhada firme para ele. Por que me salvou das flechas, então? Eu ficaria na enfermaria pelo resto do torneio e não incomodaria ninguém. A propósito, foi o capitão que mandou você me provocar? Mas não estou te provocando, pequena princesa. Como resposta, o silêncio. Ela precisava sair dali imediatamente, mas tinha que ser uma saída controlada, comportada, que não gerasse especulações de conduta. Talvez ela pudesse fazer com que ele fosse embora. Isso seria magistral. Mitri escolheu uma flor enorme dentre as que tinha apanhado, amassou-a e tinha enfiado inteira dentro da boca. Pedaço por pedaço, com um peteleco, lançou longe o caule. Ai, essa flor é muito boa, falou mastigando. Oh, peço perdão, é tão feio falar de boca cheia, não acha? Como ele não arredasse o pé, ela decidiu ir saindo pela tangente. Quem era aquele indivíduo? Caminhou enquanto falava. Estou indo. O desconhecido mudou de atitude. Não queria que ela fosse embora chateada, apesar de que Mitri parecia mais irritada que chateada. Bem, na verdade, não queria que ela fosse embora de jeito nenhum. Segurou o braço dela, coisa que a garota não gostou. Mitri deu um jeito de torcer o corpo e se libertar bruscamente, enquanto seu braço oposto lançava um soco no ombro do adversário. Ai, ele falou. Sinto muito, ela rosnou de volta. É instinto, sou uma guerreira. Ele esfregou o ombro, com a boca meio torta, admirado. É, você faz jus a tudo que ouvi. Grande coisa, o que você acha? Não ligo. Pode dizer ao capitão que eu fui um monstro com você, que briguei, discuti e até bati em você. Ela arremessou as flores que restavam na direção dele. Sempre haverá outro torneio planetário. A reação do mestre surpreendeu Mitri. Que fofa, ele disse num tom realmente afável e sincero. Um soco e flores para presente. Fofa? Eu não sou fofa. Sou bem perigosa. Ele deu uma risada alegre, bem-humorada. Mitri estava desarmada com tais reações. Agora eu pude mesmo constatar que você é diferente de todas elas. Elas quem? Diferente de quem? As princesas. Não foi o que você disse antes?
Não, não, senhor. Eu mencionei a princesa Narrala e as amoras. Não disse mais nada. Você é que falou de outros. Disseram que me faltam modos de princesa. E isso eu sei que foram elas. Sei disso. Vive me acusando disso mesmo. Mitri ergueu o dedinho outra vez, enfática. E eu não ligo. Inacreditável. O mestre estava rindo enquanto ela falava. Mas não era troça. Estava se divertindo, com o jeito dela. Foram as casamenteiras, não foram? As princesas desesperadas. Mitri deu uma risadinha irônica. Claro, como sou tola. Você é de fora. Você é claramente um partidão. Então, não perderam tempo. Engano seu. Engano meu, coisa nenhuma. Certas pessoas são assim. Ao invés de mostrarem as próprias qualidades, falam mal das outras. Mitri deu um muxoxo com certo gosto. Só que diferente delas, eu tenho mais coisas em mente. Não vim procurando casamento. Mitri já não tinha nenhuma intenção de ficar quieta. Aquele capitão, que raiva! Estava ganhando a batalha, pois ela perdera a linha ao atacá-lo e sabia disso. Atacar um mestre. Ela nem queria imaginar as consequências. Por outro lado, agora não tinha mais nada a perder. Legítima defesa é o que alegaria. Em vez de fugir, cruzou os braços, sentindo aquela calma letal invadi-la. Por favor, satisfaça minha curiosidade, disse. Qual delas lhe deu essa adorável panorama da minha pessoa? Bem, isso eu já não sei. Não fiquei perguntando nomes. Você é sempre assim? Isso eu já não sei. Normalmente não, mas diante de você, confesso que não estou tendo todas as respostas. Que bom, pois o senhor não está sendo nada gentil ocultando nomes. Podia logo me falar a verdade, já que tocou nesse assunto. Não tenho modos, ora essa. De tudo reclamam. Você existe mesmo, menina? Ele riu de novo, com gosto. O senhor poderia fazer o favor de parar de rir? Disse Mitri num tom muito sério, baixo. Os olhos faiscando. Um ruído áspero começou a sair de sua garganta. Um aviso. Por favor, não é por mal, absolutamente, mas reconheço que tem o direito de se zangar e que você é tão... Ele escolhia a melhor palavra, palmas das mãos voltadas para cima, como se um adjetivo pudesse surgir ali, de repente. Mitri não esperou para ouvir. Num ápice, levou a mão às costas no gesto rápido, preciso, que realizara milhares de vezes para empunhar a espada. Resolveria tudo num duelo. Mas a mão passou no vazio. Ah! Mitri emitiu um som seco e frustrado. O rosnado áspero cessou. Não estava com a espada. Sempre a levava, todo o tempo, mesmo na aula de dança. Mas esquecera, por causa da correria com as amoras. Essas amoras estão me custando muito caro, pensou. O mestre viu como ela ficou murcha e percebeu que ele estava extrapolando limites só para ver como ela reagiria, para ver se a jovem guerreira era como haviam falado tanto. Naqueles dias, durante o torneio, num jantar com mestres, professores e veteranos no palácio, alguém tinha mencionado a Mitri. Foi a deixo para começarem a contar histórias da Mitri. Até mesmo o rei narrou como foi arremessado com um chute para dentro da água, depois de ensinar a ela como se afiava uma espada. Aquilo despertou a curiosidade dele, de modo que prestou muita atenção, num misto de dar risada e se surpreender ao mesmo tempo. Ela parecia ser uma criaturinha diferente. Ao ver a jovem naquela manhã correndo pela orla do gramado, o lindo cabelo ruivo se destacou. Ora, se não é ela, pensou consigo, e estava imaginando como a abordaria. Quando viu o disparo de flechas, ele estava perto o suficiente para evitar o pior.
Nem pensou. Apenas correu e a atirou da linha de perigo, recebendo o tranco das flechas. Passado o susto, viu a surpresa nos olhos dela e como fitava sem cerimônia. Mitri era muito linda. Alta, forte, mas sem exagero. Ele havia involuntariamente notado a musculatura dela quando a segurou. Mitri também era curvilínea, firme e feminina, mesmo vestida daquele jeito, com uma calça bufante de tecido leve, verde claro, e uma blusinha branca que terminava no umbigo. Sem dúvida, essa não era a imagem que ele tinha feito da guerreira. Ela mais parecia uma bonequinha, tão jovem. As lindas maçãs do rosto estavam coradas sobre a pele suave, branca como luar. E seus lábios eram cheios, delicados. E aquele cabelo vermelho estava trançado nas laterais, mas a maior parte caía solta nas costas. Ele quase estendeu a mão para tocá-los, pois conseguia adivinhar a textura dos fios em contato com sua pele, a maciez. Trotsky não se cansava de olhar. Mas talvez, apenas talvez, a beleza de Mitri o tenha desnorteado um pouco. Então começou aquela conversa cujo objetivo era fazer provocações. Queria ver se obtinha uma reação típica de Mitri, mas foi só uma maneira de desviar o foco, de se salvar e não ser arrastado para dentro dos olhos puros, mas magnéticos que ela exibia. Agora caía em si. Coçou forte a cabeça, descabelando-se um pouco. Oh, desculpe-me, Mitri. Estou sendo tão deselegante. Não quero aborrecê-la. Mitri ergueu os olhos para ver se ele estava sendo sincero. Parecia sincero. Mesmo assim, mostrou-lhe os dentes com um grunhido de aviso. Depois, emburrada, reclamou. Você podia ao menos ter dito seu nome? Nathanael Trotsky. Ele sorriu abertamente pela primeira vez. Sorriso maravilhoso. Mitri se pegou pensando. Querendo saber como Trotsky reagiria, ela comentou num tom agradável. Você tem um sorriso lindo. Eu sei. Ela estreitou os olhos para ele e fechou a cara. Depois daquilo, a conversa fluiu lindamente. À vontade, Mitri respondia as perguntas dele, fazia outras e contava casos enquanto iam caminhando pelo gramado. Perto dos canteiros de flores e longe da linha de tiro. Mitri insistia em saber como e onde Trotsky conseguira tantas informações sobre ela. Não sei de onde você tirou essas ideias a meu respeito. Pelo visto, me retrataram como uma selvagem descontrolada. Oh, não. Ouvi muita coisa boa de você. Não sei não. Ou melhor, eu sei que foram os guerreiros da arena que fofocaram. Só que eles também se comportam como um bando de selvagens. Isto é, às vezes, emendou. Os guerreiros? Sim, claro que os guerreiros com o tempo passaram a me respeitar um pouco. Mas tenho que ter olhos atrás da cabeça, pois adoram me pregar peças, os bobos, criando armadilhas e emboscadas para me ver cair e depois ficar rindo, exatamente como você fez há pouco. Ela falou sem piedade. E por qualquer coisa, tomo punição. Então ela mostrou um dos seus sorrisos letais, os olhos frios encarando. Acontece que eu aprendi a ser mais selvagem do que eles. Entendi. Está bem claro isso. Ele respondeu dando uma risada. Mas me diga, você cai? Hã? Nas armadilhas. Ela relaxou os ombros, mas manteve os braços cruzados. No começo sim, né? Mas eu é que faço as armadilhas agora. Eu sou muito boa nisso. Mitri olhou para Trotsky, pensando. Sorriu de novo daquele jeito. Talvez montasse uma armadilha para ele. Mas eu também ouvi muitos elogios sobre a sua técnica com espada. Um pequeno silêncio. Olhos lilazes cravados no rosto dele, procurando por uma ponta de mentira. É verdade, é? E aí ela pareceu um pouco surpresa.
Sim, pois então, nem tudo são agruras, Mitri. Já é a segunda vez que você diz o meu nome. Muita gente já escutou o seu nome, Mitri, a aluna da arena, a que vem se transformando numa guerreira de peso, que suporta o treinamento com bravura, mesmo os mais difíceis. Aliás, ser aceita na melhor escola de artes guerreiras e, mais ainda, permanecer lá até hoje é um feito por si só. E estamos no torneio planetário. Você é uma peça de destaque. Ela ouviu e balançou a cabeça para cima e para baixo, algumas vezes pensativa. Não disse nada. Vamos indo? Trotsky perguntou. Aonde? Ela se espantou com a própria resposta. Preciso continuar o que eu estava fazendo antes de salvar você. Os dois foram caminhando lado a lado pela orla do gramado, já quase na floresta. Quando passavam um pouco mais perto dos alunos na aula de arco e flecha, Mitri mostrou a língua. Depois sorriu gostosamente, zombeteira. Se você não está na aula do mestre arqueiro, o que você faz aqui? Mitri perguntou. Depois pôs a mão no queixo, olhando Trotsky de soslaio. Pensando bem, eu nunca vi você por aqui. Quem é você e o que está fazendo? Uau, interrogatório. Nada mais justo depois de tudo que ouviu sobre mim e tudo que falou? Trotsky fazia uma bela figura. Mitri não podia deixar de notar e apostava que dificilmente ele conseguiria passar despercebido, fosse onde fosse. Muito alto, com ombros poderosos, braços e pernas como rochas, cada músculo do corpo definido. Porém, para surpresa dela, toda aquela força física invisível que sentira nele antes, quando estavam juntos debaixo das asas, não se mostrava aos olhos. Ele não era uma pilha de músculos. Na verdade, Trotsky parecia esguio e forte ao mesmo tempo, com um andar felino e gracioso, um equilíbrio perfeito. Além disso, ele estava elegantemente trajado sobre os ombros em linhas onduladas e sedosas. Faço parte do círculo do rei, mas estou só de passagem pela Cidade Dourada. Dava para perceber que ele pertencia a uma outra linhagem. Ela deu um pequeno assobio, observou melhor os braceletes de ouro que Trotsky usava, assim como os anéis. Eram lindos, incomuns. Surpreendente, falou com franqueza. Escutaram os unidos das flechas sendo disparadas. Sabia que você também pode ser atingido por uma flecha? Argumentou Mitri. Na verdade, é justamente nisso que estou trabalhando. Pretendo ajudar a solucionar esse problema de segurança o quanto antes. Você entende disso? Vim a mando do rei. Ele me pediu que acompanhasse uma equipe de engenheiros e arquitetos para verificar a situação de vários pontos da cidade, onde podemos fazer melhorias. Como eu estava por aqui devido ao torneio, o rei me pediu para dar uma opinião. Por que o rei quer sua opinião? Se mandou uma equipe de especialistas. Bom, Trotsky meneou a cabeça. O rei confia em mim, só por isso. E arquitetura ainda não é minha área, mas será em breve. Você está estudando para ser arquiteto? Sim. Ela olhou melhor o rosto dele. Aparentava uns 21, 22 anos. Mas o que você fazia antes? Ninguém começa os primeiros estudos em especialidades sendo velho. Ele riu. Não sou velho, você que é criança. Tá bem. Diga isso para a minha espada. Ela não riu, só sorriu. Um sorriso de desafio. Não sei se você reparou na mata ali atrás. É um ponto vulnerável. Se esse gramado for usado com frequência para tiros de arco e flecha, temos que criar uma barreira. E a arena? Não temos espaço suficiente lá. Não sei o que estão fazendo aqui. Tiros de longa distância. Mas temos espaço para isso na arena, ela insistiu.
Não para esse tipo de lançamento. Mitri ficou quieta. Estava perdendo um treinamento importante. Droga. Trotsky continuou. Provavelmente o rei irá mandar construir uma área dessas na arena. Mas até lá, precisamos prevenir acidentes aqui. Bem por aqui mesmo, nessa mata. Trotsky sorriu, baixando os olhos para ver o rosto dela. Aqui, ela indagou, estranhando. Na mata? Exato. Aqui, lá, mas especialmente por ali, ele apontou. No trecho das amoreiras, que deveriam estar carregadíssimas, repletas de amoras irresistíveis, se não fosse pela princesa Narrala. Mitri olhou de esguelha para ele. Está ironizando, né? Calma, pequena princesa. Nem tudo é uma indireta. Quer dizer, foi uma indiretazinha. Mas sem maldade. Parece que você vê tudo como se fosse uma agressão pessoal. Ah, pois experimente passar todos os dias no meio dos guerreiros. E não só isso. Seja o único exemplar feminino. Torne-se o alvo de emboscadas e brincadeiras sem graça. Você vai aprender, nem que seja com o tempo, a se defender. Mas não precisa ver um inimigo pessoal em todo canto. Não sou seu inimigo. Pelo contrário. Está bem. Ela encerrou o assunto. E o que pensam em fazer para evitar as flechas que chegarem até a mata? Bom, nós pretendemos construir... Eles bem podiam recuar até lá atrás. Ela interrompeu rindo. Eles bem podiam interditar a rua e atirar de lá. Ela riu sozinha com a ideia. Imagine só. Guerreiros munidos de arco e flecha fazendo fila no meio da rua como patetas. Ela riu mais solta, a cabeça caindo para trás. Imaginamos construir uma bela parede ao longo de toda a orla da mata. Assim os animais também ficam seguros. Mitri parou de rir. Mas uma parede aqui não vai combinar com nada. Vocês não podem ir adiante com essa ideia. Como assim isolar a floresta do gramado desse jeito? Vai arruinar o paisagismo. Ah, os engenheiros e arquitetos também são exagerados? Não sabem de nada? Não é isso, é que não combina. Podemos fazer com que combine. Eles deram uma volta completa pela borda do gramado. Quando passaram pelo ponto onde os alunos estavam aglomerados, Mitri notou todos olhando na direção deles. Quando o capitão não estava vendo, ela mostrou a língua de novo e falou alto. Vocês andam falando mal de mim? Que não respeito regras? Sou indisciplinada? Teimosa e blá blá blá? Pois já sei de tudo. Trotsky não se meteu. Continuou a caminhada como se nada fosse. Mas quando o capitão escutou a voz de Mitri, virou-se e a encarou com um ar carrancudo. Gritou de volta. Suma daqui, Mitri, conversamos depois. Então o capitão olhou diretamente para Trotsky e fez cara feia para ele também. Apontou o gramado com o dedo em riste. Seu trabalho não é avaliar o campo, Trotsky? Inquiriu rude, mesmo de longe. É o que estou fazendo, capitão. Mitri olhou para Trotsky. Está mesmo? É claro, princesinha. Para que serve minha cabeça? Ela ia dar uma boa resposta. Se conteve no último instante. Anoto as coisas na cabeça, falou ele, e meus olhos já avaliaram o lugar. Tenho várias sugestões para apresentar a meus colegas e depois ao rei. Mitri e Trotsky notaram mais olhares de poucos amigos sendo enviados na direção deles. A maioria dos alunos com desagrado, e uns poucos desviavam os olhos, fingindo ostensivamente que não estavam vendo. Mas a aula estava, definitivamente, interrompida e tumultuada. Mas ainda, refletiu Trotsky, olhando melhor, de repente, entendeu e ficou surpreso. Eles têm ciúme de você. Ele falou, divertido. Ah, sim, que ideia. Tem sim.
Você é a mascotinha do time. Eles vivem me azucrinando, até parece. É justamente por isso. Você é a mascotinha deles e não gostam de ver você passeando comigo. Isso não é bem um passeio. Trotsky olhou de novo para o grupo. Os olhares eram claros. Ele sentiu como se estivesse cometendo um grande erro, embora não tivesse feito nada demais. Ei, forasteiro! Gritou alguém de novo, em tom de provocação. Mitre sabia de quem era a voz, mas não olhou. Se fosse a voz do capitão, seria obrigado a dar atenção. Mas não era. Seu trabalho inclui ficar dando voltas com uma garota? Mitre sentiu a raiva subindo e se virou rápido de uma vez. O cabelo até girou e voou junto, vindo inteiro para a frente. Furiosa, a garota arremessou o cabelo de volta para as costas. Com as mãos em concha, berrou-o de volta. Ei, bezerro, seu tonto! Cuide de sua vida. Você não manda em mim. Bezerro caiu na risada e saiu gingando. Mitre detestava aquilo. Gingar. Parecia uma forma de desrespeito para com ela. Tonto, gritou de volta. Bezerro continuou rindo e seus amigos inseparáveis o acompanharam. Que comportamento! Agora Trotsky tentava disfarçar a própria cara de espanto. O mestre Arkel finalmente parou de falar diante da gritaria, que estava ficando generalizada, com outros se intrometendo. O capitão fuzilou todo mundo com os olhos, antes de berrar. Mitre, se manda, é uma ordem, e gesticulava para ela sem parar, apontando o caminho. Vá embora, vá logo, ou vai ver só. Virou-se para os demais, e quanto a vocês todos, calem a boca. Vou começar a distribuir penitências. Acho melhor irmos para o outro lado. Eles têm razão, estamos atrapalhando a aula, ponderou Trotsky. Estamos nada, Mitre retrucou. Eles que são implicantes. Nem agradeceram por você ter me salvado. Numa outra hora, quem sabe, ele segurou a mão dela firmemente e foi saindo de cena com passos largos e céleres. Mitre acompanhou as passadas longas de Trotsky, num trotinho. Infeliz, sabia que arcaria com as consequências. Droga! Mesmo sendo arrastada, ela virou para trás, gritando. Desculpe, capitão, já estou indo. De verdade, e desculpe, mestre arqueiro, adoro sua aula. O capitão só ergueu o braço poderoso, apontando para longe, um gesto nada amigável. Conforme Trotsky seguia adiante, Mitre ficou preocupada. Será que eles a cortariam do curso definitivamente? Não queria nem pensar. Precisava fazer alguma coisa certa naquele dia. Então, como eu disse antes, estou atrasada. Preciso ir embora. Trotsky, tenho que conseguir chegar na dança. Desvencilhou-se da mão dele e saiu quase correndo. Trotsky foi atrás, as passadas enormes a acompanhando facilmente. Não creio que a sua mestra de dança, severa como é, vá permitir que você entre no fim da aula. Ele estava postado ao lado dela outra vez. Não vai mesmo. Mas tenho outras aulas especiais hoje, sabe? De dança. Se o capitão por acaso vier perguntar se estou me comportando como uma verdadeira aluna da arena, posso afirmar que sim. A mestra pode dizer que sim. Aflita, ela deu uma olhadinha para ele. Você gosta de dança? Bom, é claro que gosta. Quem não gosta? Eu aprecio muito a dança, os instrumentos e a música de modo geral. Você é músico? Sou, sim. Sabia que a história da arquitetura era secundária. Mas se pertence ao círculo do rei, deve ser um músico importante. Qual é o seu tipo de música? Já ouviu falar na Orquestra Real? Dessa vez os olhos dela se arregalaram genuinamente. Mas é claro, que instrumento você toca? Mitre diminuiu o ritmo dos passos. Vários, mas na Orquestra Real eu sou um dos maestros. Ouvi dizer que a orquestra é magnífica.
O quê? Você nunca foi assistir à Orquestra Real? Não. Vocês estão sempre em turnê? Ou sou eu ocupada demais, presa em algum treinamento? Você tem que ir. No fim do torneio, a Orquestra Real fará uma apresentação de gala. Era tudo o que eu mais queria, só que... Não se preocupe, dessa vez você irá. Cuidarei disso com o próprio rei. Não posso faltar a mais treinamentos, Trotsky. Seria péssimo para mim. Viu como estavam fulos comigo lá no gramado? Dmitri parou de andar. Os dois já tinham abandonado o campo. Se eu tivesse seguido a ordem nas placas, nada disso teria acontecido. Ora, eu teria perdido a chance de conhecer você. Ela teve que rir. Se você diz... Olha, sobre a orquestra, você é minha convidada. Mas e se o rei não me liberar? O capitão jamais deixaria depois de hoje. Eu sou o comandante dos guardiões da lei. E ele disse como quem encerra o assunto. Dmitri ficou calada, surpresa, perplexa. E pensava lá com seus botões. Eu bati nele. Bati no comandante dos guardiões da lei, uma das principais legiões reais. Ele poderia ter se zangado, e muito. E aí, o que seria de mim? Eles são responsáveis por fazer as leis serem cumpridas. Como eu consigo arrumar problema num dia que parecia impossível de dar errado? Ah, olha, eu sei que fui muito desagradável com você e não precisa ser gentil comigo. Por que eu não deveria ser gentil? Porque você viu como me comportei e você é um dos que fazem as regras serem cumpridas. Mediante orientação, a princípio, não saio por aí distribuindo punições. Orientação, tá bem. Dmitri sentiu que voltava a pisar em terreno conhecido. Então, é isso que você está fazendo agora? Também. A resposta firme e clara, sem nenhum tom acusatório, levou Dmitri de novo para fora da zona de conforto. Mesmo assim, ela conseguiu abrir um sorriso meio zombeteiro e bateu seguidamente as pestanas. Em geral, aquilo irritava as pessoas. Então, não está pasmo com minhas desobediências? Não está horrorizado com meu comportamento inadequado, os gritos e a falta de modos? Ele riu abertamente. Dmitri decidiu que gostava muito daquela risada. Talvez. Ele tinha feito de novo. Deixara sem palavras. Dmitri mordeu o canto interno da bochecha. Coçou a ponta do nariz. Não acho que você tenha feito algo tão terrível hoje, princesinha. Só se embananou um pouco com a hora, certo? Dmitri riu alto, antes de perceber que estava rindo. Embananou? Quem fala assim? Eu também acho que você não precisa de punições no momento. Ou algo do gênero. Orientação, então. Ele deu levemente de ombros, se você preferir. Dmitri ficou calada. Depois, com um tom de voz bem diferente, respondeu: Eu prefiro. Já não soava arrogante nem grosseira. O ar de desdém sumira de vez. A voz estava mais leve. Seus olhos lilazes perderam aquele toque de desafio. Uma porta tinha sido aberta para a alma dela. Trotsky sabia. Não precisa me provar nada, nem me convencer de coisa alguma, porque se esforça tanto em se mostrar como uma pessoa reprovável e má. Dmitri abriu a boca para falar, então fechou. Será que ele estava mesmo falando a sério? Deu uma olhadela para dentro dos olhos do Trotsky. Ele estava sendo sincero. Era verdade. Eu preciso ser forte, disse finalmente. Preciso ser capaz de atingir o emocional de um oponente. Eu sei o que irrita os outros. Talvez você precise ser forte apenas em combate, não em todas as áreas da vida. Ele tinha razão. Mudando para um tom alegre, disse: Você já recebeu bastante orientação por hoje. Inesperadamente, Dmitri sentiu-se contente.
Trotsky era incrível. E a orquestra? Você é minha convidada, reiterou com um sorriso. Está decidido, então. Da minha parte? Pois bem, vou falar com o rei. Sei como ele pensa, sei o que posso pedir e o que não cai bem. Fique tranquila, ele não me negaria um pedido assim, simples. Você terá o dia todo livre e o dia seguinte também. Ah, mas eu não preciso de 2 dias. Sei que não, mas você perderia o prazer da minha companhia. Ele ergueu as sobrancelhas e Mitri riu. Por sinal, saiba que o rei gosta muito de você, Mitri. Mitri sentiu os olhos queimando com lágrimas e um nó na garganta. Ela também gostava muito do rei, mas sentia que lhe dava mais dores de cabeça que orgulho. Se Trotsky notou o momento emocional da garota, fez que não viu nada. Só esperou em silêncio. Ela agradeceu intimamente pela gentileza dele. Quando Trotsky sentiu a energia dela mudar, pulsando mais leve, ele parou, olhou-a de frente e indagou cavalheiramente, estendendo a mão. Me daria a honra de sua companhia? Sim, é claro, eu adoraria. Ele estendeu a própria mão, sem jeito. Estava mais acostumada a usar as mãos de outro modo. E como ele a encarasse fixamente, com um rosto enigmático e sem largar sua mão, Mitri sentiu o sangue correndo para as bochechas. Isso nunca acontecia, de jeito nenhum. Ela baixou os olhos rapidamente. De repente, estava muito consciente do calor da pele dele, da mão forte envolvendo a sua. Sentia-se tímida, vulnerável. O que estava acontecendo? Que droga! A simples presença de Trotsky, com seu tamanho e sua altura e seus olhos, a intimidava e fascinava ao mesmo tempo, percebeu. Mas não ia admitir isso, nem deixaria que ele notasse. Ergueu a cabeça, o queixo levemente apontado na direção dele. Deu um tapinha de leve no mesmo ombro que havia socado antes. Estou animada. Mas deixe essas bobagens de dizer coisas como me dar a honra e tal. Não estou acostumada a esses galanteios da corte. Então, não precisa ter trabalho. Trotsky sorriu. Posso ensinar você. Mitri deu uma tossidinha. Oh, eu não posso abusar assim da sua paciência. Paciência? Acho que não é essa a palavra que eu usaria. Mitri não sabia o que dizer, o que fazer. Aquelas misuras eram mais fáceis brincar de luta com os felinos e com os guerreiros. Era mais fácil bater em alguém, massacrar adversários com a espada, fazer exercícios tão extenuantes que depois tinha a sensação de que suas pernas não a carregariam até a sua casa. Saía da arena geralmente em frangalhos, suada, esfolada, com as roupas sujas, rasgadas e cheias de insetos, presos no cabelo embaraçado. Bem, qual seria a palavra então? Ah, são várias palavras. Você vai aprendendo com o tempo e com as joias. Mas eu diria que lapidar uma joia pode ser um prazer. Mesmo que porventura surjam algumas dificuldades no processo, sempre é um prazer. Paciência é secundário para mim, especialmente quando começo a ver o brilho surgindo bem debaixo de minhas mãos. Quando a beleza das formas se revela, é assim que a mágica acontece. Você é poético. As palavras fugiam da mente de Mitri. Sentiu-se completamente idiota. Por acaso você também trabalha com joias? Digo, você é um dos ourives reais? Não pertenço ao clã dos ourives do rei, mas adoro lapidar joias, escolher as melhores pedras brutas, pensar no design da joia, então escolher mais algumas pedras, até formar uma imagem perfeita na minha mente. Então trazer à vida o que a minha mente mostrou, revelar o que cada uma daquelas pedras pode ser. Para mim,
É mágico. Mitri escutava meio embevecida, mas seu descontrole de antes e o fato de ter batido no príncipe continuava voltando à lembrança. Um príncipe tão superior em hierarquia, mas que não a tratou como merecia. Ao invés de castigá-la, convidava-a para a orquestra real. Isso sim, era fofo. E porque Trotsky não tinha revidado, agora isso a cativava. Num flash de entendimento, Mitri percebeu que, afinal, faltava-lhe mesmo os modos de uma princesa. Uma lembrança fugaz das aulas de etiqueta, infinitamente tediosas, pipocou dentro dela. Mitri passava a maior parte do tempo rindo e cochichando, sem prestar atenção. Ai, ai. Ela deveria ter se curvado graciosamente e inclinado a cabeça de maneira suave quando ele lhe estendeu a mão, fazendo o convite. Esse era o modo certo de agradecer por tal convite e tal companhia. Agora já era. Não tinha como desfazer mais aquela grosseria. Ela brincava com uma mecha de cabelo, se condenando por fazer tudo errado. Mas então Trotsky contou. Depois da apresentação vai ter baile no palácio. Mitri deu até um gritinho de animação. Então ele estendeu na direção dela uma flor grande, colhida ali, ao acaso. Espero que goste dessa. Mitri ficou segurando a flor. Bem, obrigada, disse finalmente. É para comer. Ah, sim, desculpe. E ela enfiou a flor inteira na boca. Daquele dia em diante, Mitri e Trotsky se encontravam com frequência. O torneio estava em andamento de modo que, além das atividades individuais, os dois costumavam comer nas diversas feiras do centro da cidade dourada. Mitri se acostumou ao jeito dele, ao modo como ele falava, poético. Enchia-o de perguntas sobre sua vida e o trabalho com a orquestra, mas ele não deixou que ela assistisse a nenhum dos ensaios. Você precisa ver da forma certa, Mitri, já que é a primeira vez. Tem que esperar um pouco na fila de entrada, sentir o clima expectante, se sentar no lugar com a melhor acústica, ver os músicos vestidos de gala e o teatro real lotado. Só assim a experiência vai ser completa, falou o maestro. As perguntas eram recíprocas. Ele também fazia muitas. Os dois ficavam sentados numa mesinha cativa, perto da enorme fonte dos amores, conversando e conversando. Mitri apresentava seus amigos, Trotsky apresentava os músicos, todo mundo passava por ali ou se reunia na praça. Quando as perguntas acabavam e os amigos seguiam caminho, Trotsky ficava olhando para Mitri daquele jeito que a desconcertava. Passados os dias, porém, ela fingia ter se acostumado. Apoiava os cotovelos na mesa e ficava olhando para Trotsky com a mesma intensidade, até deixá-lo constrangido. Da primeira vez que Mitri notou um certo embaraço nele, bateu palmas e riu alto, a cabeça caindo para trás. Você está rindo para o céu, ele disse. O que é tão engraçado? Você, peguei você. Ele sabia exatamente de que se tratava. Enquanto ela ria sem parar, Trotsky estendeu os braços sobre a mesa e tomou as mãos dela nas suas. Acariciou de leve as palmas cheias de calos de Mitri. Ela parou de rir e se sentou imediatamente comportada. O que está fazendo? Perguntou preocupada. Ele não respondeu. Correu seus dedos pelas palmas dela. Mitri sentia uma energia diferente se espalhando onde ele tocava. Era quente, gostosa, e foi subindo pelos pulsos conforme Trotsky os tocava, com suavidade. Aquilo relaxava, mas tinha algo mais, algo íntimo e revelador. Ela nem se lembrava que os dois estavam na praça, na fonte da praça. Sem pensar em fazer aquilo, Mitri retribuiu.
Foi natural entrelaçar seus dedos nos dedos de Trotsky, frouxamente. Estava sentindo aquela energia estranha brotando dos próprios dedos. Por isso deixou a ponta dos dedos escorregar, devagar pelas palmas dele. As duas energias juntas eram agradáveis, relaxantes. Eles ficaram de mãos dadas, um olhando dentro dos olhos do outro, em silêncio.